Queridos amigos, mais uma vez, com muito prazer, estamos aqui com esses amigos da Web Luz para levar ao ar o programa Colóquio com Mariluza. Nós vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. Grande emotividade é característica de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Agenda Cristã, por Chico Xavier, o espírito de André Luiz. Muito bem. Vamos saudar hoje um brasileiro que ficou famoso pelas suas atividades advocatícias. Eu te saúdo, Heráclito Fontoura Sobral Pinto, nascido dia 5 de novembro de 1893, partiu no dia 30 de novembro de 1991. Foi um advogado muito famoso, brasileiro, defensor dos direitos humanos, e uma vez, quando foram prender em seu domicílio, de madrugada, Sobral Pinto perguntou ao soldado que vinha em nome do presidente da República prendê-lo: "Você me prende em nome do quê?" O rapaz respondeu: "Em nome da democracia." O causídico, de pijama, de chinelo, muito à vontade, retrucou: "Meu filho, você pode me prender em nome do que você quiser, menos em nome da democracia." Como fazem falta no momento no Brasil homens com sua honradez e posicionamento. O ano passado foi lançada uma biografia sobre esse homem maravilhoso, católico quase fanático, mas que foi defender os direitos de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário, dois comunistas a serviço da República de Moscou, da ditadura de Moscou, digamos assim. Hoje nós vamos abordar um tema que é muito momentoso em todas as épocas da humanidade, a respeito das penas e gozos futuros. Considerando que a vida não termina no túmulo, e os espíritas dizem que ela sequer inicia no túmulo, ela tem um périplo de muitas e muitas encarnações, nós vemos que várias civilizações, várias crenças, várias religiões sempre propugnaram pela braveza dos deuses, por castigos eternos ou por gozos maravilhosos. Até hoje nós temos religiões que imprimem a certeza e a promessa de gozos fantásticos para aqueles que são seus profitentes, para aqueles que são seus seguidores, se eles fizerem determinadas coisas que a religião lhes determina seja feito. Com relação a isto, a Igreja Católica, durante muitos séculos, vendia as indulgências, perdoava pecados, condenava crianças que não tivessem sido batizadas. As pessoas precisavam confessar os seus pecados para serem perdoadas, e foram impondo, não só a Igreja Católica, mas outras também, uma série de mecanismos ritualísticos impostos aos seus seguidores, para que eles pudessem ter uma vida melhor após a morte. E muitas pessoas faziam o bem esperando ter o reino dos céus. Então não era fazer o bem pelo bem em si, não era fazer o bem pelo prazer de fazê-lo, não era executar as boas ações por uma evolução interna que a pessoa tivesse alcançado, através da qual fazer o bem lhe propiciasse uma felicidade íntima, intransferível e que ninguém jamais lhe roubaria. Que até nós dizemos que
Dar não é tirar de si alguma coisa para alguém. Dar é conseguir receber a alegria daquele que recebe a sua doação, o seu favor. Como no mundo atual, nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, as pessoas estão muito voltadas para o que ela vai ganhar fazendo o bem, ou como ela pode ser penalizada se fizer o mal. E nós temos até a necessidade das nossas leis humanas, através das quais nós possamos, de algum modo, diminuir as atitudes erradas e perniciosas de umas pessoas ou de grupos uns para com os outros, através do seu atraso moral, intelectual e espiritual. Então, o que diria Kardec sobre as penas e gozos futuros? Ora, esse ano nós estamos comemorando os 150 anos do lançamento do livro O Céu e o Inferno. Um livro fantástico, no qual Kardec se debruça, falando com muita peculiaridade, com muitos detalhes, a respeito de como o Espiritismo veria essas ideias de um inferno, para o qual as pessoas, por alguma razão, seriam enviadas e nas quais eles ficariam ad eternum. Ou um céu beatífico, sem trabalho, onde se tocaria harpas e se ficaria na ociosidade, apenas auferindo a felicidade de estar entre os bons, entre os justos, entre os anjos, arcanjos, querubins, o próprio Cristo e o Criador da nossa Terra e do universo, que é Deus. Então, Kardec se debruça nisto com muita delicadeza e com muita clareza e lógica. Mas nós vamos encontrar também, no Livro dos Espíritos, Kardec falando, a partir da pergunta número 1000 até 1012, sobre as penas e gozos futuros. E ele fala com muita propriedade, dizendo que não parece nem justo e nem lógico que uma pessoa, tendo feito algum ato errôneo, que lhe pode ter durado minutos, segundos, ou muitas horas, ou uma boa parte da sua vida, e através da qual ele prejudicou muitas pessoas, ele venha a pagar, por um erro que demorou um determinado tempo, o resto da eternidade. Como se Deus não fosse misericordioso, não fosse soberanamente justo e bom, e não reconhecesse que o ser humano não é perfeito como Deus. Ele vai errar muitas vezes, até mesmo quando pensar que está fazendo uma coisa certa. Ele pode estar fazendo algo errado sem perceber que o seu raciocínio, a sua maneira de ver naquele momento, está totalmente equivocada. Então, Kardec fala com muita propriedade sobre isso, nessas perguntas. Nós vamos ver o grande São Luís, aquele espírito sobre quem o irmão X começa, o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, falando sobre a morte do rei Luís Intanes, porque era um espírito muito evoluído, um espírito muito adiantado, que teve uma função muito importante na época das cruzadas. E nós vamos ver o estilo de São Luís falando das penas e gozos futuros. Nós vamos verificar outros espíritos de escola falando sobre isso. É desse modo que nós vamos ver Santo Agostinho, com aquela sua sabedoria muito, de algumas formas, muito radical, falando a respeito do assunto. E o próprio Kardec coloca suas opiniões a respeito. Nós devemos nos preocupar com as penas e gozos futuros na vida atual. Nós estamos vivendo uma época de profundo consumismo e de muito egocentrismo e de muito individualismo. Tanto que nós temos pensamentos assim, você não precisa pensar no amanhã, o amanhã você nem sabe se você vai viver,
Não fique preso também ao passado, viva o hoje e o agora. Isso é muito bom quando a pessoa fica preso a um passado de uma forma perniciosa, ou guardando rancor, ou guardando raiva, ou se vitimando, ou preso àquilo que já teve e perdeu, ou em busca de oportunidades que já se foram, ou visando o futuro com ideias também prejudiciais, querendo se vingar das pessoas, com muita ambição, e hoje a gente nem pode falar de ambição. Ambição em psicologia é você ter programações e desejos, e todo mundo precisa ter uma certa ambição, uma meta, um projeto. Hoje em dia não se fala em ambição. Há tanto desregramento que o que se fala é em ganância. Como dizia o Gandhi, o mundo tem o suficiente para todos viverem de uma forma muito confortável e boa, mas a ganância de uns poucos impede. Então veja, o fato de nós estarmos centrados nas preocupações da vida atual não nos impede de reflexionarmos a respeito do passado e do futuro, ou do que é que nós vamos colher com o nosso plantio. Mesmo porque Jesus já deixou consignado no seu evangelho a famosa frase que a cada um será dado segundo as suas obras. Não será dado a uma pessoa benefícios pelos diplomas que ele haja alcançado, pelas posições de mando ou de destaque, pela popularidade, pela fama, pelo poder que ele exerceu. Mas Jesus é muito claro, não é a posição social, não é o número de anos, não é nada disto que vai demonstrar o julgamento após a morte, e sim, a cada um será dado segundo as suas obras. Isto faz parte da natureza. Se você planta uma determinada semente, você vai ver crescer a árvore correspondente à semente plantada e não uma outra. Se você trata bem as pessoas, cedo ou tarde, esse benefício voltará a você de uma forma ou de outra, mesmo porque a sua própria ação já tem em você o maior beneficiário, a felicidade de fazer o bem, que não tem preço. É uma conquista imensa interior. Somente as pessoas muito boas é que podem sentir essa paz, essa felicidade interna. A maioria ainda está em busca disso. Então nós precisamos realmente nos preocuparmos até como um estudo. Vejam vocês, hoje em dia se faz a regressão a vidas passadas, se estudam essas informações, filmes fantásticos têm sido feitos, crianças têm demonstrado e comprovado a sua personalidade anterior do nascimento, com todo o caudal de informações documentadas a respeito. Então é muito importante porque nós somos a somatória das nossas experiências no passado, acrescidas às nossas experiências da vida atual, com as nossas aquisições através do estudo, através do contato familiar, através do povo onde nós estamos inseridas, a época, a nossa cultura e as nossas inclinações. Então nós temos uma individualidade imperecível que na verdade é a somatória de várias personalidades em muitas épocas, porque nós somos espíritos muito antigos. Como dizia Jó na Bíblia, nós somos de ontem e os nossos dias se perdem na fileira dos séculos. Então nós vamos encontrar essa afirmação na Bíblia, quando Jesus fala de João Batista, porque quando ele fala que João é aquele que havia de preparar-lhe o caminho, os discípulos perguntam, mas não está escrito que antes viria Elias? E Jesus disse, pois é, mas Elias já veio e lhe fizeram tudo quanto quiseram.
E naquele momento os discípulos entendem que Jesus estava falando que João Batista era o Elias reencarnado. Como Elias desafiara 400 sacerdotes de Baal, venceu o desafio e mandou passar a espada à cabeça dos 400 sacerdotes. Mais tarde, quando volta como João Batista, através da dança de Salomé, ele tem a sua cabeça decepada. Ou seja, ele não precisou passar por 400 vidas, através das quais, em cada uma destas vidas, ele teria a cabeça decepada. Bastou pagar uma vez só aquilo que ele havia feito de errôneo, ainda que fosse um espírito de escola, um espírito muito importante no conceito do progresso e da evolução humana. Então, como que a gente pode melhorar um pouco na encarnação atual sem perder o nosso foco? É muito simples. A regra da época de Confúcio: fazer aos outros o que queremos que nos façam e não fazer a outra o que não queremos que nos façam. Se a gente começar a peneirar tudo aquilo que a gente vai fazer dentro desse sistema, por certo, erraremos muito menos. O nosso foco tem que ser, claro, o nosso aperfeiçoamento, a nossa melhora, porque a gente melhorando, automaticamente a gente melhora um pouco o mundo, porque nós fazemos parte desse mundo. Então, se não for por amor a nós, pelo menos por amor aos outros, vamos nos melhorar. E tenhamos como foco quais são os nossos ideais e projetos na vida atual, para não partirmos daqui sem realizá-los. Eu preciso me preocupar com o futuro se eu estiver melhorando nessa vida? A preocupação com o futuro é algo natural no ser humano. A gente tem uma preocupação na infância, a criança fica ansiosa o que ela vai ganhar no Natal, o que ela vai ganhar no dia da criança, o que ela vai ganhar no aniversário, se ela vai ter uma boa dinâmica na escola, se os amiguinhos vão corresponder à amizade dela. Ela tem uma série de expectativas, o adolescente também, o jovem, o homem maduro, o homem mais velho, ou mesmo o senil. Cada um tem os seus projetos de futuro. E ninguém vai deixar de tê-los, porque isso seria o mesmo que ser irresponsável, né? Então, da onde veio a ideia de paraíso eterno e de inferno eterno? De várias civilizações, de várias crenças antigas, mas não está em consonância com o espiritismo. A filosofia, a religião espírita, difere de todas as outras nesse ponto. E é, portanto, uma doutrina, que é ciência, filosofia e religião, que nos chama a nossa responsabilidade, que nos convida a atentar muito para tudo aquilo que nós escolhemos, para toda a nossa ação. Certo é que nós erraremos muitas vezes na tentativa de aprender, porque se nós fôssemos perfeitos, nós seríamos Deus, que é o único ser perfeito na face do universo. Mas nós vamos errar muito, errando, aprendendo, e atingiremos a cada dia um patamar maior no nosso progresso. Nesse momento de imensas transformações, estamos sendo coletivamente testados para transformar um mundo de provas e expiações em um mundo de regeneração, onde o único mal será não fazer o bem. Queridos companheiros, mandem seus e-mails, deem as suas sugestões de temas a serem abordados. Gostaríamos imensamente de, através do programa, trocar essas ideias com vocês, crescermos espiritualmente em conhecimento e virtude. Muito obrigada.